Quinta-feira, 14 de maio, e você confere no seu Jornal da Rede. Encontro entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping. Senador Flávio Bolsonaro está no centro de uma polêmica internacional após áudios ao banqueiro Daniel Vorcaro. São Paulo recebe pela primeira vez Innovation Week. Terceira edição do Guararema Jazz e Blues Festival. E tem seu resenha na rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. O mundo acompanha com atenção o encontro entre os presidentes Trump e Xi Jinping que aconteceu nesta quinta na China. Em um discurso conciliador, o líder chinês afirmou que as duas nações devem ser parceiras e não rivais, destacando que o respeito mútuo é a chave para uma relação estável. Xi Jinping foi além e disse que o lema "tornar a América grande novamente" pode caminhar junto com o crescimento da China. Do outro lado, Trump chamou Xi Jinping de amigo e grande líder, anunciando que já convidou o presidente chinês para uma visita oficial aos Estados Unidos no dia 24 de setembro. A reunião durou mais de 2 horas e foi focada em cooperação econômica e na segurança global. Um ponto que chamou atenção, foi o silêncio da Casa Branca sobre a questão do Taiwan no comunicado oficial, apesar dos alertas de Pequim. Os dois líderes também concordaram que o Irã não pode ter armas nucleares e que o Estreito de Hormuz precisa ser reaberto após ali o comércio mundial para ter essa retomada, Mas qualquer novidade a gente vai atualizando vocês. Vamos vir para o nosso Brasil que tem notícia aqui, hein? Olha, o senador Flávio Bolsonaro está no centro de uma polêmica internacional após a revelação de que teria pedido dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre o pai, o ex-presidente Bolsonaro. Mensagens e áudios divulgados pelo site Intercept Brasil mostram que o dono do Banco Master teria repassado 61 milhões de reais para a produção de um longa, vai ser bem longa-metragem mesmo, Dark Horse. O dinheiro teria sido transferido para um fundo nos Estados Unidos ligado a aliados da família Bolsonaro. A notícia abalou o mercado financeiro, com o Ibovespa fechando em queda de 1,8% e o dólar em alta. Veículos como a Reuters e a Bloomberg destacam que o caso pode prejudicar as pretensões eleitorais do senador, que aparece empatado com o presidente Lula em pesquisas para 2026. Mas o pessoal, tem tanto para acontecer ainda até essas eleições. Investigadores também descobriram que a empresa intermediária dos repasses recebeu mais de 159 milhões de reais de fundos suspeitos de lavagem de dinheiro para o PCC. Dentro da direita, o clima é de tensão. Enquanto o ex-governador Romeu Zema classificou a atitude como imperdoável, Ronaldo Caiado tentou amenizar o tom, pedindo união do bloco antipetista. Flávio Bolsonaro confirmou o pedido de recursos, mas nega qualquer irregularidade e diz que não mantém relações escusas com Vorcaro, que atualmente está preso acusado de chefiar um esquema de fraude bilionário. Isso vai dar muito assunto aqui, viu? Olha, aí o governo brasileiro abriu uma força-tarefa nessa quarta para reverter o veto à exportação de produtos de origem animal para a União Europeia. Representantes do Brasil se reuniram em Brasília e em Bruxelas para tratar das novas exigências sobre o uso de medicamentos e antibióticos na criação de animais. Eu vou explicar, as novas regras do Bloco Europeu entram em vigor no dia 3 de setembro e o Brasil quer resolver o impasse o quanto antes. Durante os encontros, os europeus aceitaram dar um tratamento diferente para cada produto, como carne bovina, frango, ovos e mel. O Ministério da Agricultura tem agora 2 semanas para apresentar documentos que comprovem que o controle sanitário brasileiro é rigoroso e atende aos padrões internacionais. A expectativa é que a situação seja normalizada para que o novo acordo de livre comércio, que começou a valer nesse mês, traga os resultados esperados pelos produtores após 26 anos de negociação. E a Justiça Federal concedeu habeas corpus e determinou a soltura dos funkeiros MC Rian, São Paulo e MC Pose do Rodo. Ambos estavam presos na investigação da Operação Narcofluxo, que eu falei bastante aqui. Ela apura um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro, ligado a apostas ilegais e rifas clandestinas. A decisão da desembargadora Luíse Filgueiras também beneficiou o casal de influenciadores Cris Dias e Débora Paixão. Segundo a Justiça, a prisão preventiva não pode ser mantida sem que haja elementos suficientes para o oferecimento de uma denúncia formal pelo Ministério Público Federal. O que você vai dar para essa juíza, hein? Apesar de ganharem a liberdade, os artistas terão que cumprir medidas cautelares, como a entrega do passaporte e a proibição de deixar o país sem autorização. A defesa de Pose do Rodo afirmou que não havia fatos novos que justificassem a prisão, enquanto a equipe do Rian reforçou que todas as transações do cantor são lícitas. E aí, como que vai ficar, hein?
O governo de São Paulo determinou a suspensão preventiva de mais de 30 obras da Sabesp após a explosão que destruiu imóveis que matou um homem no Jaguaré, na zona oeste da capital. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que as intervenções foram interrompidas por uma nova revisão rigorosa dos protocolos de segurança, especialmente em escavações próximas a redes de gás. Suspeita que a falha na marcação do terreno tenha causado o rompimento da tubulação. As famílias afetadas começaram a receber nesta quarta um auxílio emergencial de R$ 5.000 via Pix, pago pelas concessionárias Sabesp e Comgás. Ao todo, 232 famílias foram cadastradas para receber o valor. O governo também anunciou que vai reconstruir as casas atingidas e oferecer cartas de crédito de até 300 mil para quem preferir mudar de região. A agência reguladora Arcesp deu um prazo até sexta para que as empresas apresentem explicações detalhadas sobre o acidente. Vamos ver como é que vai ficar essa história, né? Vamos vir para o Tietê, que aqui tem notícia para vocês também. Olha, uma grande ação integrada entre Guarda Civil Municipal, PM e Polícia Civil levou mais segurança às ruas de Guarulhos nesta semana. Batizada de Operação Necaute, a iniciativa mobilizou mais de 200 agentes e 100 viaturas em uma força-tarefa que durou 24 horas. O foco foi o combate direto ao tráfico de drogas e aos crimes contra o patrimônio em diversos bairros da cidade. O balanço final da operação revelou a prisão de 25 pessoas, a apreensão de quase 10 quilos de drogas e a recuperação de 6 veículos roubados. A Prefeitura reforçou que esse tipo de operação conjunta será permanente para garantir mais tranquilidade e proteção aos moradores de Guarulhos. E o desembarque do cineasta Kleber Mendonça Filho no aeroporto de Guarulhos chamou a atenção da Polícia Federal nessa semana. Olha só, ao retornar do México, o diretor foi abordado pelos agentes por causa do peso e do conteúdo de sua bagagem. Dentro da mala estavam 8 estatuetas conquistadas pelo filme O Agente Secreto no prestigiado Prêmio Platino. Nas redes sociais, o cineasta contou que precisou abrir a bagagem para inspeção. Ao perceber que se tratava de premiações internacionais, os policiais federais mudaram o tom e parabenizaram o diretor pelo sucesso do cinema brasileiro no exterior. Que legal! O longa-metragem, que é estrelado por Wagner Moura, vem sendo aclamado pela crítica e reforça a importância das produções nacionais no cenário global. Que bom que ele pôde levar as estatuetas dele para casa, né, em segurança. E uma notícia de alívio para os moradores de Guarulhos. Olha, o ex-vereador Armando Matos, eu falei aqui ontem, tá? Que estava sendo procurado desde o início da semana, foi localizado nessa quarta. Segundo informações dos familiares, ele foi encontrado em outro município da região, que já está sendo acolhido ali pelos seus parentes e amigos. A família agradeceu todo o apoio recebido nas redes sociais e as inúmeras mensagens de solidariedade. Armando Matos teve uma trajetória marcante na Câmara Municipal de Guarulhos e a notícia do seu aparecimento traz tranquilidade para toda a comunidade. O ex-parlamentar segue agora sob os cuidados da família em sua residência. Que bom! Vamos para a cidade de Guararema? As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo de um homem no Rio Paraíba. No final da tarde de ontem, olha só, a vítima, que teria cerca de 35 anos, foi encontrada na região do Pau d'Alho. O chamado para a corporação aconteceu por volta de 1h30 da tarde, com a informação de que uma pessoa teria caído nas águas. 2 viaturas foram enviadas ao local e as equipes de resgate aquático realizaram buscas durante toda a tarde. A área foi isolada para o trabalho da perícia e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil para apurar as causas do afogamento. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente, tá? Vamos falar de tragédia ainda? Olha, uma ocorrência trágica mobilizou as equipes de resgate na noite de terça em Santa Isabel. Um homem de 48 anos morreu, carbonizado após ficar preso dentro da própria casa durante um incêndio lá na rua Notiucuçu. Segundo o relato do filho da vítima, os 2 estavam no imóvel quando as chamas começaram. Eles ainda tentaram retirar alguns objetos. Gente, tem que sair fora, não tem que tentar levar alguma coisa, não. Eles tentaram, olha, mas o pai acabou sendo cercado pelo fogo e não conseguiu escapar. Policiais militares e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ao conterem o incêndio já encontraram o homem sem vida. Ai, que tragédia. A perícia foi acionada para identificar o que teria provocado o início das chamas na residência. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Policial de Arujá, que vai investigar as circunstâncias dessa tragédia. Policiais do setor de homicídios e proteção à pessoa de Mogi prenderam nessa quarta o segundo suspeito de envolvimento no sequestro e morte do jovem Lucas Carlos dos Santos. O homem estava foragido há mais de 1 ano e foi localizado em Guarulhos. O crime aconteceu em outubro de 24, tá? Quando a vítima, que trabalhava como fiscal de loja, foi vista pela última vez na Avenida Japão. Vocês lembram desse caso? A investigação aponta que Lucas foi sequestrado e morto por uma quadrilha envolvida com agiotagem.
O corpo da vítima teria sido esquartejado e jogado na represa Igaratá. O primeiro suspeito já havia sido preso em um sítio de luxo no ano passado. Agora os dois respondem por homicídio, cárcere privado, ocultação de cadáver e agiotagem. A polícia segue trabalhando para dar uma resposta final à família, que ainda aguarda a localização dos restos mortais do jovem. Vamos falar agora de Suzano. A Secretaria do Meio Ambiente de lá, em conjunto com a GCM, recolheu uma caçamba de entulho com documentação irregular nessa terça, bem no centro da cidade, na Rua General Francisco Glicério. A apreensão aconteceu durante uma vistoria do projeto Caçamba Verde. Ela busca rastrear e fiscalizar o transporte de resíduos da construção civil da cidade. A irregularidade foi identificada porque a empresa não apresentou o documento obrigatório de controle de transporte de resíduos. Sem essa guia, não é possível garantir que o entulho será descarregado num local adequado. Às vezes com essa guia a gente vê tanta irregularidade, né? A caçamba foi levada para o pátio municipal e o transportador foi notificado. Olha, o avanço do vírus influenza acendeu um sinalzinho de alerta nas cidades do Alto Tietê, principalmente com essa chegada do frio, né? Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde revelou que entre janeiro e abril desse ano, a gripe já causou 3 mortes e deixou 11 pessoas internadas em estado grave na UTI. Ao todo, já são 46 casos confirmados em 7 municípios da região. Mogi lidera com 3 óbitos e 7 internações, seguido por Itaquá, Suzano, Arujá e Santa Isabel, que também registram pacientes em estado crítico. Diante desse quadro, especialistas reforçam a vacinação, que ela é a única forma eficaz de prevenção. A campanha segue até o dia 30 de maio em todas as unidades básicas de saúde. É fundamental que idosos, crianças e pessoas com comorbidades procurem os postos o quanto antes para garantir a imunização. Falando de gripe, gente, com a chegada dos dias mais frios, muita gente acaba confundindo sintoma de gripe forte com resfriado. Você sabe diferenciar bem? Olha, são bem parecidos sim, mas a gripe ela é causada pelo vírus influenza. Costuma ser, lógico, muito mais agressiva, com início súbito, febre alta acima dos 38 graus e um cansaço extremo. Já o resfriado tem uma evolução lenta, ali, gradativa, quase nunca causa febre, pode dar aquela febrícula, tá? E ele é caracterizado principalmente por coriza, espirro e dor de garganta. A orientação dos especialistas é observar a velocidade do mal-estar. Enquanto o resfriado desaparece em até 5 dias, a gripe pode evoluir para complicações mais sérias, tem pneumonia, especialmente em idosos e crianças, e ela persiste mais tempo. Em caso de febre persistente ou dificuldade para respirar, o ideal é procurar uma unidade de saúde imediatamente. Então, o seu termômetro literalmente vai ser a febre nesses casos e aquele cansaço extremo, né? Não que o resfriado não cause aquele mal-estar, aquela prostração, né? Para ambos os casos, repouso e hidratação constante são fundamentais para a recuperação do organismo. E no próximo bloco, São Paulo recebe pela primeira vez Innovation Week. E mais, tem a terceira edição do Guararema Jazz e Blues Festival. Fica aí que já voltamos. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do Açaí Fruta Brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o Açaí Fruta Brasileira. Esse é o Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes.
A capital paulista está recebendo nesta semana pela primeira vez um dos maiores festivais de inovação e ciência da América Latina. O São Paulo Innovation Week reúne negócios, soluções tecnológicas que já estão transformando a forma ali como vivemos e trabalhamos. Entre os grandes destaques do evento está um computador quântico capaz de acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos, funcionando de forma semelhante a um cérebro humano. Olha que legal! O público também pode conhecer robôs humanoides que reproduzem movimentos humanos que podem ser operados à distância para executar tarefas perigosas na indústria. O festival conta com mais de 1.500 palestrantes e debates sobre a corrida espacial para levar o homem a Marte. O evento segue até o dia 15 de maio e a expectativa é de que 90 mil pessoas passem pelo local. Se você que é do Alto Tietê se interessou, aqui do lado, em São Paulo, as inscrições ainda podem ser feitas pelo site oficial até sexta, hein? Vale a pena. E olha, a gente vai falar agora da cidade de Guarulhos, que a subsecretaria de lá está com inscrições abertas para uma sessão de cinema gratuita e totalmente acessível em São Paulo. O evento acontece na próxima segunda, dia 18, no Cine Sesc, com a exibição do filme Surda. A película conta com audiodescrição, legenda, intérprete de Libras para garantir a experiência completa aos jovens e adultos com deficiência. O filme retrata o drama de uma mulher surda que espera o primeiro filho com o marido ouvinte, abordando os desafios da maternidade e da comunicação. Difícil, né? As vagas são limitadas e interessados devem se inscrever pelo WhatsApp, pelo 2414-3685. A Prefeitura também vai disponibilizar, muito importante, transporte gratuito que sairá da sede da subsecretaria no bairro Macedo a 13h da tarde. A cidade de Suzano se transforma na capital da dança a partir de sexta, com a abertura da 6ª Mostra Municipal de Dança. O evento terá 17 dias de programação intensa, tem espetáculo, oficina, roda de conversa em mais de 20 espaços diferentes da cidade. A solenidade da abertura acontece no Complexo Paulo Portela, e vai ter a participação da Orquestra Suzanense e dos bailarinos Paloma Souza e Diego de Paula. Essa edição traz uma parceria especial com o Sesc de Mogi, que apresenta o espetáculo figural já nesse sábado. A Secretaria de Cultura destacou que o objetivo é ampliar o acesso à arte, levando apresentações para praças, escolas e até Parque do Mirante, onde acontecerá o encerramento no último dia de maio, dia 31. Toda a programação é gratuita e aberta ao público de todas as idades. Já que a gente está falando de cultura, a Prefeitura de Guararema anunciou a 3ª edição do Guararema Jazz and Blues Festival, que promete ser a maior da história. O evento acontece entre os dias 4 e 7 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, então vai lotar, gente. Terá uma estrutura ampliada com 2 palcos simultâneos. As apresentações gratuitas vão reunir 35 atrações nacionais e internacionais no Recanto América e no Parque da Euclésia. O festival já atraiu 40 mil pessoas no ano passado, vai contar com artistas dos Estados Unidos, Canadá, França e Inglaterra, além de nomes consagrados da música brasileira, é lógico. Além dos shows, o público pode conferir intervenções nas ruas e aulas de pilates ao som de jazz. Muito gostoso, eu fui ano passado e vale a pena, tá? Vamos falar de Ferraz, lá foi realizada nessa semana uma ação especial para conscientizar a população sobre o uso racional de medicamentos. A iniciativa, em alusão ao Dia Nacional do Tema, busca alertar sobre os riscos de automedicação e a importância de seguir à risca as orientações dos médicos e farmacêuticos. Nada de usar o restinho de remédio que a gente tem em casa, mesmo ali próximo, ou às vezes que já venceu, há pouco tempo. Durante o evento foram oferecidos serviços gratuitos, tem teste rápido de saúde e orientação sobre o armazenamento correto dos remédios em casa. Os moradores que passaram pelo local também puderam aferir a pressão, realizar testes de glicemia e receber orientações sobre os horários corretos das medicações. A coordenadora da Farmácia Municipal, Viviane Torres, reforçou que o uso inadequado dos remédios pode causar sérios riscos à saúde, comprometer a eficácia do tratamento e fortalecer até bactérias, vírus, A ação faz parte do cronograma de prevenção da Prefeitura, para fortalecer o cuidado com a saúde dos cidadãos. O Pátio Urupema Shopping Mogi realiza nesse sábado mais uma edição do projeto Adote um Amigo. A ação acontece do meio-dia às 5 da tarde no piso térreo, trazendo cãezinhos e gatos que estão sob a tutela da ONG Grupo Fera. No local estarão disponíveis tanto animais adultos, filhotes, para a espera de um novo lar. Os animais adultos já estão castrados, vacinados, enquanto os filhotes já saem do evento com a data marcada para castração. Importante, tá? Os interessados na adoção devem apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço, além de passar por uma orientação sobre posse responsável. Atualmente, a entidade abriga mais de 150 pets resgatados e o evento é uma oportunidade crucial para ajudar esses animais a encontrar uma família. Vamos de previsão? Em Suzano, sexta-feira inicia com céu nublado e tempo frio.
No decorrer do dia, as temperaturas têm uma leve elevação e temos previsão de chuva fraca, mínima de 15 com máxima de 19. Em Guarulhos, o cenário se mantém com mínima de 15 e máxima também de 19. E no próximo bloco tem seu Resenha na Rede com o Lucas. Já ele está de volta. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. Fala pessoal da Rede Alto Tietê, sou o Lucas Barreiros, chegando aqui com mais um Resenha na Rede. E hoje o ambiente é diferente, vocês podem ver, mas é por conta de Corinthians e Barra que estão se enfrentando nesse momento por conta da Copa do Brasil. Então eu já vou trazer aqui para vocês mais ou menos o panorama dos jogos da Copa do Brasil, com exceção do Coringão, que está em campo nesse momento, jogo acabando daqui a pouco, mas já dos jogos que temos os resultados. Então, tivemos aí já ao longo da semana algumas partidas acontecendo. Hoje, é claro, além do Corinthians, jogam outros times, mas essa rodada começou ainda lá atrás, na terça-feira. Porém, na quarta-feira é o que interessa, que é o dia que tivemos jogos, né, já dos gigantes paulistas. Primeiramente, tivemos Juventude São Paulo, simultâneo com Coritiba e Santos. Mas primeiro jogo do Tricolor, tivemos o São Paulo que venceu o jogo de ida no Morumbi por 1-0, entrando em campo precisando somente de um empate para avançar ali às oitavas de final da competição. Porém, dentro de campo, o que aconteceu foi uma vitória do Juventude por 3-1. Então, vimos a equipe do Juventude abrindo o placar, conseguindo abrir o 2-0, resultado que já classificaria a equipe. Depois o São Paulo descontou, acabou ficando ali próximo, quem sabe, da classificação, porque naquele momento iria para os pênaltis, mas depois o Juventude com Mandaca, que foi revelado pelo Corinthians, foi aí quem marcou o gol derradeiro, que deu a classificação à equipe do Alfredo Jaconi. Lembrando, o Juventude está sempre na Série A, mas nessa temporada estão jogando a segunda divisão. Então essa partida que começou ali às 7 horas da noite, acabou com vitória do Juventude e com classificação do Juventude. Equipe aí que foi a campo com nomes como Allan Kardec, um velho conhecido da torcida tricolor, da torcida santista, por exemplo, rodou por muitos clubes do Brasil. Tivemos também dois casos para se destacar essa partida. Tanto a lesão do Luciano, que acabou precisando ser substituído, e aí o Ferreirinha, que entrou no lugar dele e acabou sendo expulso rapidamente. E aí o São Paulo, então, com 1 a menos, não conseguiu segurar o Juventude e acabou eliminado na Copa do Brasil. Resultado esse que já foi o suficiente para derrubar o técnico Roger Machado. Ele já vinha ali pendurado no cargo, perdeu para o Corinthians no domingo e agora foi eliminado da Copa do Brasil com mais uma derrota contundente ali, 3-1 diante do Juventude, e por isso deu adeus ao Tricolor. Então seguimos acompanhando por aqui, porque o Tricolor deu ruim. O Tricolor acabou sendo eliminado, porém, na Copa do Brasil tivemos classificação santista, tivemos o Santos
jogando fora de casa e mesmo assim vencendo, viu? A equipe que tinha empatado em 0-0 com o Coritiba na Vila Belmiro no jogo de ida dessa quinta fase da Copa do Brasil, acabou vencendo muito bem fora de casa. O Santos abriu o placar logo cedo ali com o Gabriel Montempo e aí depois conseguiu ampliar ainda na primeira etapa com Adonis Frias. É verdade, Neymar atuou, porém não fez um jogo assim tão interessante, também não foi abaixo, foi um jogo ok, mas pelo que conhecemos de Neymar, esperaríamos, né, um jogo que ele pudesse mostrar algo a mais. E não foi o que aconteceu. O Santos fez um jogo ali ok, conciso. O Neymar acabou não fazendo tanto a diferença, porém o Peixe sorri à toa porque passou para as próximas fases, passou para a oitava de final. Então teremos o Santos aí como mais um dos gigantes brasileiros nessa próxima fase da Copa do Brasil, viu? Lembrando que as equipes começaram agora nessa quinta fase, né? Então, os times de Série A, times que foram para a Libertadores, times que se classificaram também para a Sul-Americana, enfim, chegando agora nessa fase da competição. Meus amigos, e não tem como falar dessa fase aqui da Copa do Brasil sem falar do Palmeiras, que já tinha vencido o Jacuipense por 3-0 no jogo de ida, e venceu novamente, aí goleou, para falar a verdade, por 4-1 e garantiu sua vaga nas oitavas de final também. Os gols da equipe de Abel Ferreira foram marcados por Felipe Anderson, Eric Belé, Luigi de pênalti, né, que foi o último e derradeiro gol, e também tivemos Maurício balançando as redes para a equipe alviverde, viu? Então, o jogo que aconteceu fora de casa ainda aconteceu com Vicente Ferreira diminuindo para a equipe do Jacuipense. Então, Palmeiras no Estádio do Café, ali em Londrina, foi para cima, não tem o que falar, e fez um jogo muito bom, conseguiu golear e convencer, né, com os reservas em campo. Então o Palmeiras teve essa escalação diferente, vou até passar aqui para vocês terem uma noção. O Palmeiras foi a campo com Marcelo Lomba, Kelvin na lateral direita, a zaga com Gustavo Gomes e Benedetti e Jefté na lateral esquerda. Meio campo foi com John Arias, Lucas Evangelista, Emiliano Martinez, Felipe Anderson e Maurício. E aí na frente tivemos Luigi e Eric Belé. Então, um jogo com uma escalação diferente, porém um resultado muito tranquilo aí para a equipe do Abel Ferreira, que foi a campo aí com 4-4-2. O pessoal do Jacuipense tinha tentado um 5-3-2 para tentar fazer aquela trinca ali no meio campo, fechar com mais gente na zaga e tentar segurar o Palmeiras. Mas sabíamos, né, que era uma situação complicada para a equipe do Jacuipense reverter. O Palmeiras não tinha nada a ver com isso, já tinha feito 3-0 na ida, foi e goleou na volta de novo e já avançou para a próxima fase, viu? Então, a gente segue acompanhando por aqui, é claro, sempre de olho em tudo. Assim como eu estou de olho por aqui, também estou de olho em tudo que acontece na Copa do Brasil e também no futebol brasileiro, viu? Porque afinal teremos Brasileirão no final de semana, com jogos acontecendo aí no sábado e no domingo. Então, no sabadão, como eu já adiantei para vocês, às 7 da noite, Fluminense e São Paulo se enfrentam no Maracanã. E mais tarde, às 9 da noite, teremos Palmeiras e Cruzeiro se enfrentando em São Paulo. Esse jogo pode não ser no Allianz Parque por conta dos shows de Jonas Brothers que estão acontecendo na capital paulista. Então o Palmeiras pode sim mandar essa partida na Arena Crefisa Barueri. É isso mesmo, até confirmei aqui já a informação para vocês. Esse jogo não acontece no antigo Allianz Parque, que agora é da Nubank, o naming rights do Verdão. Então teremos aí essa mudança acontecendo. E bom, não é só essas equipes que entram em campo, né? Como eu citei, no sábado teremos alguns jogos, mas no domingo a rodada continua. E às 11 da manhã, um horário diferente, teremos Santos e Coritiba se enfrentando na Neoquímica Arena, viu? É um jogo que acontece na casa do Corinthians, né? Foi um acordo ali, o Corinthians acabou cedendo, acabou alugando para a equipe do Santos. Então o Peixe joga na casa do Corinthians neste domingo. Já o Timão entra em campo às 4 da tarde para enfrentar o Botafogo no estádio Newton Santos, então, no Rio de Janeiro. Essa troca, Santos jogando na Arena do Corinthians às 11 da manhã e o Corinthians jogando no estádio Newton Santos mais tarde, às 4, já em rodada válida pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem liderando aí com seus 34 pontos, seguido pelo Flamengo com 30, Fluminense com 27 e São Paulo com 24. Mais próximo da zona de rebaixamento, do Z4, estão Corinthians e Santos. Corinthians 16º, Santos 15º, ambos com 18 pontos. Aliás, tem um bloco aqui com 18 pontos, 19 pontos.
A gente vai comentar muito sobre isso na segunda-feira. Você não pode perder, viu? E olha só, pessoal, temos uma notícia também muito interessante antes de passar para o basquete, viu? Já vindo para a região, mas ainda no campo e bola, falando de futebol, temos uma notícia sobre o Itaquá, o IAC, que acertou aí a venda do jovem zagueiro Davi Lima, de apenas 17 anos, para a equipe do Benfica, de Portugal. Essa transferência aí é a primeira da história do clube, fundado ali em fevereiro de 2025. Então, você tem uma grande transferência para um grande centro, que é o futebol europeu, uma equipe gigantesca, que é o Benfica, e girando aí em valores interessantes. Daqui a pouquinho eu vou chegar para vocês, mas só para passar também a história do garoto, que é nascido no Itaim Paulista, né, zona leste de São Paulo. Ele chegou ao IAC para defender o Sub-17, mas ganhou uma grande projeção aí depois da campanha da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, o IAC conseguiu chegar até as oitavas da última edição do torneio e aí chamou a atenção, né? E é verdade, a equipe acabou caindo nos pênaltis pro Botafogo, porém, o defensor aí fez uma disputa de 6 jogos e deu 2 assistências. Então, é um jogador que, apesar de ser zagueiro, tem ali uma qualidade com a bola nos pés e chama atenção. Um zagueiro jovem, já vai chegar muito cedo no futebol europeu e uma transferência aí que deve render cerca de 1 milhão de euros para o IAC, ou seja, 5 milhões e 800 reais. E aí tivemos uma grande venda do Índio de Itaquá, que também manterá um percentual dos direitos econômicos, viu? Ainda não foi divulgado essa porcentagem ali, mas a equipe de Itaquá conseguiu segurar aí uma porcentagem do valor, né, de uma futura venda do nosso querido Davi Lima. Então, lembrando que o contrato com o Benfica, né, os encarnados, como conhecemos, é válido por 3 temporadas. A gente segue acompanhando por aqui e desejamos muita sorte ao Davi, também ao IAC. Muito legal ver a equipe da região tendo essa grande projeção aí nacional e internacional nessa negociação, viu? E agora, pessoal, por último, mas não menos importante, o papo agora é NBB, viu? Papo é NBB porque a equipe do Mogi Basquete bateu Franca por 102-90 em jogo que aconteceu nessa última terça-feira. E agora teremos... Opa, terça-feira não, gente. Quarta-feira, eu tô aqui perdido já nos esportes. Porém, o jogo que aconteceu nessa quarta-feira, o Mogi Basquete conseguiu, então, empatar a série. Depois de vencer na casa do Franca, perder os 2 jogos no Gão, a equipe mogiana foi lá e mostrou que tem garra e venceu mais uma vez dentro do Pedrocão. Lembrando, o 5º e decisivo jogo da série, ou seja, quem ganhar passa, acontecerá nessa sexta-feira, também no Pedrocão. Então, só para vocês entenderem aqui o panorama de como foi a partida. O primeiro quarto foi apertado, 28-26 para o Mogi. Depois, no segundo quarto, na segunda parcial, o Mogi já conseguiu abrir ali uma certa vantagem, fechando em 31-21, então 10 pontos de vantagem. Já no terceiro quarto, a equipe do Franca voltou a encostar, ficou 26-23 para a equipe francana, ou melhor, para a equipe do Mogi Basquete. E aí sim, no último quarto, tivemos ali até uma corrida do Franca que assustou, a verdade é essa, mas o Mogi conseguiu se segurar. O Franca reagiu, venceu o último quarto por 20-17, porém não foi o suficiente para tirar a vantagem mogiana, que já estava maior. Lembrando, Mogi Basquete perdeu seus jogos em casa e aí vai definir essa série jogando na casa do Franca. Então, 2-2, uma excelente campanha do Mogi. A gente vem acompanhando aqui o Mogi que iniciou esses playoffs, né? Chegou à fase de playoffs na 9ª colocação, eliminou o São José, depois tá nesse confronto com o Franca. Quem passar chega à semifinal da competição. E olha, tá afunilando, viu? Tá afunilando, já temos alguns times classificados. Nesse momento, só as séries de Franca e Mogi que acontecem e também Brasília e Fla Basquete. Essas duas estão acontecendo ainda. E aí, já esperando o seu próximo adversário, temos o Pinheiros, que varreu o Paulistano por 3-0, e temos o Corinthians, que bateu o Minas por 3-1. A gente segue acompanhando por aqui. E claro, segunda-feira teremos muitas atualizações para vocês aqui mesmo na sua rede Auto Tietê. Te espero. Até mais, viu? Um excelente final de semana.